Olá, tudo bem? Estamos aqui, eu, professor Zé Antônio, junto com o professor Antônio José, para falar um pouquinho sobre futsal. Então vamos começar aqui apresentando o nosso convidado de hoje, o professor Antônio José, mais conhecido como Zezinho. Zezinho, diga para os meninos aí o seu currículo aqui na nossa área da educação física. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, espero que vocês aproveitem bastante esse podcast, ao convite do professor Zé Antônio. E não é bicho de sete cabeças, como falou anteriormente, tá? Então é bem simples e quanto mais vocês se aprofundarem, mais vocês vão amar essa parte de regras, tá? Como o professor já me apresentou, me chamo Antônio José, mais conhecido como Zezinho, aqui todo mundo me conhece como Zezinho. E, bem, em 2019 fiz um curso pela Associação Cearense de Árbitros de Futsal, certo? Lá em Sobral. Esse curso veio um árbitro capacitado, no qual nos capacitou com carga horária mais de 200, e foi um curso bem aprofundado na parte de regras como na parte mecânica. Tem pessoas que só focam na regra, mas também tem as partes de mecânica da arbitragem, tá? Quando eu falo em regra, volta mais ao competidor, e mecânica vem mais também a parte da arbitragem. Então eu sou formado, tenho um certificado, tenho um diploma de árbitro, oficial de árbitro de futsal, tá? pela CAPES, juntamente com a FECED, que é a Federação Cearense de Desporto, tá? É chancelado por ela. E o professor Marrom foi muito enfatizante o que ele nos repassou durante esse curso. Então hoje eu vou passar um pouco desse conhecimento para vocês, começando, claro, que a origem do futsal, como é que se originou o futsal aqui no nosso Brasil, e por que não dizer no mundo, Pois pronto, a gente vai começar aqui, pessoal, falando um pouco sobre a origem do futsal, que é relativamente um esporte novo, principalmente para a gente aqui no interior. Eu acho que a primeira quadra construída em Biapina, não faz muito tempo, Zezinho? E os costumes do futebol de campo, que é mais antigo, onde todo canto se tem um campinho para jogar, ele ainda é levado para dentro da quadra. E aos poucos a gente vai podando essa situação, Por quê? Porque ainda há essa cultura de você ver mais o futebol, principalmente no interior, nos sítios onde a gente tem os campinhos, onde você tem uma cultura mais enraizada, e a quadra ela está mais ligada à sede do município. Então vamos aqui ver com o professor Zezinho por quê, qual a origem, como começou e como chegou aqui para a gente o futsal. Então, o futsal, conhecido como futebol de salão, se originou vindo de uma adaptação do futebol, onde no qual há duas vertentes da criação do futsal, tanto aqui na América do Sul, como falando em nível brasileiro, tá? Então assim, surgiu através, como você mesmo bem ressaltou, da dificuldade de ter quadras, ter campos adequados, Então foi surgindo porque, vamos lá, você para jogar futsal, você não precisa de 11 jogadores, só basta ter 5, tá? Então assim, se torna mais viável, naquela época, os campos reduzidos. Então daí surgiu a parte dessa prática do futsal mesmo, tá? Aqui no Brasil, em São Paulo, foi desenvolvido pela Associação dos Moços Cristãos, em 1940, onde no qual foi se adaptando. Mas a outra vertente é que o futsal surgiu no Uruguai, no Uruguai, onde no qual em 1932 tinha sido, como é que se pode falar, pelo professor Jean Carlos, feito uma adaptação e modelado essa parte de trazer do campo de futebol para o campo reduzido, que é a quadra. Então assim, o piso é um piso adequado para a prática do futsal, não é qualquer piso, Inclusive pela regra oficial, nós não haveria jogos nessas quadras que hoje tem, pela regra oficial,
Por quê? Porque na regra oficial ela diz que todo piso, né, de futsal teria que ser de quê? De madeira. Imagine aí, teria que acabar o futsal no Brasil todo, no mundo todo, né? Então assim, não tem como. Então algumas regras, né, elas vão se adaptando de acordo com a realidade do estado, do município e a nível de federação brasileira, bom, federações internacionais. Então, pessoal, dentro dessa perspectiva que o Zezinho abordou aqui pra gente, e o futsal, né, existem duas vertentes da história, uma que ele iniciou na ACM de São Paulo e a outra na ACM do Uruguai. A versão mais aceita é a ACM do Uruguai, por quê? Porque nós temos os registros do Juan Carlos Seriani, que seria o professor que criou essa adaptação, e como as ACMs, a Associação Cristã de Moços e Moças, era controlado pela Igreja Católica e era uma rede de escolas que existiam no mundo, eles divulgavam umas para as outras, e assim você tinha aquele desenvolvimento daquele esporte, como foi, por exemplo, o primeiro esporte de quadra, foi desenvolvido na ACM, foi o basquete, e a partir daí, essa ida para o ginásio, que o ginásio era só para fazer a ginástica, né? Não existia o ginásio com o objetivo de desenvolver um esporte dentro dele. Então nós tivemos lá o início com o basquete e posteriormente aqui na América Latina, independente de ter sido no Brasil, né, em São Paulo ou no Uruguai, é uma conquista nossa o futsal. Isso é uma conquista da América Latina. Então a gente tem esse orgulho aí com o futsal. Então vamos lá, Zezinho, vamos continuar aqui nosso bate-papo falando um pouco sobre a questão do futsal em si, dentro das regras, né? E dos fundamentos técnicos do futsal. Nós temos aqui os jogadores e as posições. O que é que você poderia falar sobre eles? Pronto, dentro do futsal, como a gente falou, o jogador tem primeiro goleiro, né? Universal, essa nomenclatura de goleiro, né? Tanto no futebol como no futsal. Tem o fixo, que é aquele defensor, né? O fixo chamado zagueiro no futebol. Temos o ala direita, o ala esquerda, né? Que no futebol levando os laterais esquerdo e direito. E temos o pivô, né? que é como se fosse um atacante. Porém, o pivô ele sempre joga de costas para o goleiro, certo? Então esse é distribuído dentro da quadra de jogo, né? Esses 5 jogadores, daqui a pouco a gente vai falar a quantidade de jogadores, o que a regra permite, o que a regra não permite, tá? Então assim, esses 5 jogadores, né? Eles vão se adequar ao esquema tático do treinador, seja ele jogar no losango, no quadrado, ou no 3-1, 2-2, no quadrado, enfim, tá bom? Essa é a nomenclatura dos jogadores, né? Como eu acabei de falar anteriormente. Zezinho, em relação a essa questão das posições, a gente usa como exemplo o futebol, que é mais conhecido pelas crianças, para que eles aprendam as posições do futsal. Mas a gente chega numa dificuldade onde eles, quando a gente vai falar do cara que fica atrás, não falam fixo, falam zagueiro, né? Os alas, né? Ala esquerda, ala direita. E o pivô, né? Que essa nomenclatura também é utilizada no handball e no basquete. Então, nós, professores de educação física, a gente tenta fazer com que vocês trabalhem dentro dessa nomenclatura, que é o goleiro, como disse o professor Zezinho, que é a nomenclatura universal, né? Nós temos aí o fixo, os alas e o pivô, que dependendo do esquema tático utilizado pelo técnico, pelo treinador, há aquela mudança. E às vezes os jogadores, eles não ficam naquela posição sempre, né? Há um rodízio, eu tenho a posição, mas o jogador fica nela ou no momento adequado no jogo, essa mudança, né? Do zagueiro virar ala, do ala e ser pivô, do pivô recuar, zagueiro não, fixo. Né? Do pivô recuar, fazer o trabalho de fixo enquanto um dos alas sobe. Então tudo isso é a movimentação, dependendo de qual situação de jogo se adequa, para que a gente possa fazer um bom futsal. Então, os fundamentos básicos do futsal, a gente trabalha em quadra, né? A gente, enquanto professor de educação física, enquanto essa parte realmente de alto rendimento, buscar o rendimento, né? Então, os fundamentos
Tá? Os fundamentos básicos são o quê? A condução com a bola, o passe, né? A recepção, domínio, o drible, o chute e o cabeceio. O cabeceio você quase não vê no futsal, né? Mas é um recurso, é um fundamento utilizado. Então o cabeceio você vê mais no futebol, mas ele é sim utilizado dentro do futsal, tá certo? Esses são os fundamentos básicos que a gente trabalha, né? Tem muitos meninos que já querem, a gente tem que acabar com esse estereotipo de já chegar e querer só coletivo. Eles não estão acostumados, né? Só coletivo, só paixão, só paixão. E muitas vezes a gente tem dificuldade de trabalhar essa parte de fundamentos com eles. Mas claro, isso aqui também vai variar muito de professor para professor, né? Inclusive na educação física tem o professor rola-bola, que é aquele que a gente, né, infelizmente, devido aos recursos, ainda fica à mercê, tá? Uhum. Pois é, Zezinho. Então, assim, essa dificuldade da gente conseguir trabalhar fundamentos, primeiro vem pela falta de profissionais de educação física, né? Nós somos relativamente novos, né, dentro da estrutura da escola, dentro da estrutura das secretarias de esportes dos municípios, né, de contexto geral, principalmente no interior, e, infelizmente, dentro dos profissionais, existem aqueles que, às vezes eu nem critico, mas aquele que já cansou, que tentou trabalhar o esporte, tentou, e simplesmente ele chega na quadra e deixa os meninos fazerem o que querem, né? A aula de recreação, a aula livre, ela é importante, mas ela não pode ser o único recurso do profissional para trabalhar o esporte. E no caso do Fundamental 2 e do ensino médio, nós temos a dificuldade da estrutura e da organização da escola para que ela possa nos proporcionar, né? Nós não temos quadra, nós não temos material, mas o correto, de acordo com a BNCC, é que o aluno saia da escola aprendendo o esporte, que ele saia com a cultura física, de saber ter uma atividade física para a sua vida, prevenindo todas as doenças que vêm com o passar do tempo e com o sedentarismo. Então essa missão da escola, infelizmente, ela é muito difícil ainda. Mas hoje, um exemplo, hoje em Biapina nós temos alguns recursos, como o professor Zezinho tem as escolinhas, o professor Adriano tem o segundo tempo, né? Nós temos quem está com o vôlei, Zezinho? Esporte em 3 tempos. Tem o Regis com o futsal com o voleibol. O Regis com o voleibol. Professor Regis com voleibol, mas ainda nós não conseguimos unir todas essas iniciativas esportivas e o karatê comigo, né? Os karatecas que estão assistindo aí, né? Unindo a escola a essa atividade esportiva, mas é um sonho que, se Deus quiser, com a continuidade desses projetos a gente vai conseguir. Mas voltando aqui para o futsal, pessoal, né? Aqui com o nosso professor Zezinho, a gente já falou sobre a história, já falamos sobre as posições básicas e os fundamentos. Agora vamos para a regra 1, a regra relacionada à quadra de jogo, professor Zezinho. O que a gente pode falar sobre a quadra? Com certeza. A regra, ela tem 7 regras, tá? E a principal é a estrutura física, né? A quadra ela é quadrada, tamanho oficial 40 por 20, né? Onde no qual temos 2 saídas de bola, a linha de fundo e as linhas laterais, tá? Temos 4 linhas, né? Que faz a demarcação da quadra de futsal, onde no qual temos áreas. Qual é a área do goleiro? Tá? A área do goleiro, ela é 6 metros, tá? Temos aqui um centro, onde tem um raio de 9 metros, tá? 9 metros. Temos também a parte das balizas, que é o gol, né? Perdão, aqui o raio que eu quero referir é o centro da bola, né? Se tivesse o slide a gente ia ver bem direitinho, que ela é 5 metros, tá certo? Ela é 5 metros, um raio de 5 metros, onde no qual ela contempla 3 metros de distância do centro até aonde, por exemplo, foi um gol, a equipe adversária fez um gol. Então, quando vai bater o centro, a equipe adversária tem que estar a 3 metros da bola. Então, é um raio de 5 metros, certo? Nós temos aqui a área do goleiro, como eu acabei de falar, que é de 6 metros. Temos as balizas, as traves, tá? As traves, elas são 3 de comprimento por 2 de altura, certo? Temos
as linhas demarcatórias da zona de substituição dos profissionais, onde tem que entrar, todo atleta só pode entrar pela zona de substituição, tá? Temos também a demarcação do tiro de campo, né, que é onde tem o escanteio, você não pode bater fora da linha de escanteio, assim também você não pode bater um lateral fora da quadra de jogo da linha demarcatória, salvo resguardo 3 centímetros da saída de bola até a linha divisória, mas o mais correto é colocar a bola em cima da linha, tá certo? O que seria mais? Nós temos uma linha central, né, que faz a divisória, temos uma linha central que faz a divisória entre a quadra ofensiva e a quadra defensiva, vai depender da posição de cada equipe onde estão, tá certo? As redes, elas têm que ser mais firmes possíveis, tá? As redes nas traves, nas balizas, que no caso seria o mais adequado um fio 4, um fio 3, um fio 5, tá? E temos o tiro de meta, o tiro livre direto. Depois eu vou explicar essa regra, no qual a gente tem um pontinho quase no centro, demarcando 9 metros, tá certo? E é isso, pessoal. Zona de substituição e reposição de bola, né? Você já falou sobre a reposição de bola, aí eu queria que você desse um reforço em relação a isso, porque isso ele vai dar como a reversão, chamada reversão para a equipe no qual não estava com posse de bola, né? Por exemplo, vamos lá, houve umas mudanças agora na regra de 2022 para 2023, onde no qual ao arremesso de meta. O que é o arremesso de meta? É o goleiro pegar essa bola, a bola saiu, né, o adversário finalizando o gol, o goleiro pega essa bola e vai e faz o arremesso de meta. Antes não podia ficar um atleta, né, no caso o fixo, receber dentro da sua área. Hoje já pode receber dentro da sua área e distribuir o jogo, certo? Quando você vai bater, tá, um lateral, a bola tem que estar em cima da linha mais correta, certo? Você tem 4 segundos. Para falar a verdade é assim, porque o 4 segundos no dedo, o árbitro está fazendo isso aqui, contando, e o quinto é o apito. Você tem 5 segundos para repor a bola em jogo, tá certo? Sendo 4 contados e o quinto vem para o apito, tá certo? As pessoas ainda estão confundindo, tá, José Antônio, o arremesso de meta, porque a regra mudou. Antigamente você podia jogar de uma trave para outra, ficar jogando de uma trave para outra. Então, as confederações, a FIFA, a Cafusa, né, ela fez o quê? Ela adaptou para não ficar só nesse vai e vem, de goleiro para goleiro. Justamente. O que acontece? Hoje, isso só pode ser aplicado nas categorias de base. O goleiro vai arremessar essa bola. Essa bola não pode chegar no pivô, sendo que o pivô está na área adversária. A área que eu digo adversária não é a área do goleiro, é a área total. Meia quadra. Né? A meia quadra adversária. Então, se o goleiro vai arremessar essa bola para essa equipe que está para o seu ataque do pivô, não pode. Tem que ser antes de chegar na quadra adversária, antes de jogar na meia quadra adversária. Tá certo? Então, quando isso faz, por exemplo, eu estou aqui no gol, certo? Eu vou fazer um tiro de meta, arremesso de meta. Para você lá na frente, se você dominar essa bola, o que o árbitro vai marcar? Vai marcar tiro livre indireto. Ele vai levantar a mão, vai dar tiro livre indireto contra a sua equipe. Tá certo? E se persistir direto, se persistir uma, o árbitro vai orientar, se você não sabe. Se persistir duas, o árbitro já vai amenizar. Na terceira, você vai levar amarelo, porque você já está sabendo que está continuando em um erro. Então ele vai lhe aplicar um amarelo, vai dar tiro livre indireto, certo? Então deixa eu ver aqui se eu entendi. Então, nessa mudança de regra, nós temos hoje o goleiro, ele pode dar a bola para o jogador do seu time dentro da área, coisa que não podia antes. A área era uma coisa reservada somente ao goleiro, né? Então o meu jogador ele pode entrar na área e receber a bola ali com o goleiro. E o lançamento do goleiro não pode ser mais para a meia quadra adversária. Ele tem que ir até a meia quadra
para poder dar continuidade ao jogo, né? Com certeza. Mas a mudança, né? Que antes, no centro, quando você bateu o centro, você tem que bater para frente, né? Você tem que bater para frente essa bola. Mas hoje não, hoje você pode voltar essa bola para trás, pode iniciar até com o goleiro. Você está no centro, pode colocar a bola no goleiro, ou pode colocar a bola nos alas, ou então, não importa, não é necessariamente você vai ter que iniciar um jogo somente com bola para frente, tá certo? Isso é uma das mudanças também que foi, para quem está acostumado, tudo que vem de mudança, né, tem que se adaptar ainda. Então, assim, o que as federações, as confederações falam? Ela nos resguardou no sentido de iniciar essa parte de goleiro, né, de lançamento, um arremesso de meta, somente nas categorias de base, sem cobrar nas categorias de base. Aqui, nos jogos escolares, a gente tentou implementar, só porque eu falei para os meninos, quando a gente identificar que os goleiros, inclusive os goleiros mesmo que estão na escolinha, já sabem que não pode, né? Na escolinha de futsal do município, na escolinha não dá certo. Pois eu já sabe? Já sabe que tem que iniciar aqui, ó. Por quê? Porque se ele arremessar essa bola lá no meu pivô na frente, vai ser dado uma falta, tiro livre indireto. Quando é tiro livre indireto, o juiz levanta a mão. Se ele levantou a mão, né, o que acontece? Não é contado nas faltas acumulativas. Daqui a pouco a gente chega nessas faltas acumulativas. Certo? Então é isso, Zé. Você falou uma coisa séria. Zona de substituição. Tá? Eu cansei de dar amarelo, não pela imprudência do menino, mas também pela falta de conhecimento muitas vezes do próprio professor, certo? Porque assim, só pode entrar em quadra na zona de substituição quando o atleta que está em quadra sai, certo? Ou seja, quando o atleta que vai ser substituído, porque no futsal pode fazer quantos quiser de substituição, ela é limitada. O que acontece? Quem está dentro de quadra tem que sair para o outro entrar. Então, se esse que está fora entrar com um jogador, seu colega, seu companheiro de trabalho, profissão, está fora e vai entrar os dois juntos, então quem é que leva amarelo desses dois? Quem está saindo? Não, quem está entrando. Você está entendendo? Quem está entrando. Então, assim, o amarelo, quem está entrando, justamente. Quem está entrando é que leva o amarelo e não se aplica amarelo para os dois. Não se aplica. Tá? Amarelo só é somente para quem está saindo. Quem está entrando na guerra, quem está saindo. Quem está saindo sai normal, perdão. Então, pessoal, segunda regra do futsal das 17, tá? Tamanho e espessura da bola. Tamanho, comprimento, tá? Então, assim, a bola ela vai variar. Tá? Ela vai variar no peso, vai variar o tamanho de acordo com a categoria. Se é uma categoria sub-10, não é uma bola que pesa 400 gramas a 500 gramas. Ela é especial, né? Então, ou seja, seria em torno de 250 a 200, 280, 280 a 250. Seria essa a bola adequada, né, na grama para essa categoria de 9, 8, 7 anos. Tá certo? Eu costumo dizer, sempre trabalho com Max, então a Max 100, então é adequada para garotada de 9 para baixo, né? Max 200, 12, Max 300, 15, Max 500, porque tem a marca, né, a gente vai sabendo, né? Então essa Max 500, que é essa que pesa o peso mesmo adequado, que ela é 400 a 440 gramas, né, com 62 centímetros a 64, tá? Que essa aqui, ela, se você pegar aqui na nomenclatura dela, vai ter toda essa espessura, calibragem, né? O tamanho adequado. Então aqui ela é uma Max 100, ó, ou Max 500, né? Digo Max 500 porque eu trabalho com esse 500, né? Então assim, a futsal 500. Então, se for para os menores, né? Sub 9, seria o que? Futsal 100. Tem aqui. Cada bola tem dizendo a sua especificidade, né? A gente não está sendo pago pela pênalti, não, mas é a questão do cuidado que essa marca tem de ter de acordo com a regra as categorias, né? Com certeza. Então, assim, a pênalti, no caso aqui, lógico que infelizmente a gente não tem a quantidade de bolas que a gente queria para poder trabalhar com todo mundo e trabalhar adequado, né? Mas, por exemplo, a mão do goleiro,
a criança de 9 anos, né, já não vai conseguir desenvolver um lançamento com a bola que seria futsal adulto, né, que é a Max 500. A 500, pronto. Então, quando eu vou descendo o número, eu vou descendo a categoria. Isso. Pronto, então a gente tem que ter esse cuidado, porque não é só a regra em si, né? A regra ela vem com um cuidado humano, cuidado de adequar a bola para a questão da idade, do tamanho da criança, né? Tanto faz ser do sexo masculino ou feminino. José, é interessante porque assim, quando eu falo Max, a Max mesmo, que é uma fábrica de bolas, né? Ela trabalha aqui, então aqui é apenas de 500. Tá bom, pessoal? Não necessariamente é só Max. Não, Max é uma marca de uma bola. Tá certo? Eu trabalho dessa forma. Então, assim, como eu falei, tanto para as crianças como para a mulher também vai variar o tamanho da bola e tudo mais. Isso é uma ciência. Isso é tudo feito um estudo. Isso aqui a gente não está falando besteira, pessoal. Pelo contrário, é feito uma ciência, todo um estudo para ver, né, o desempenho desses atletas, trazendo do alto nível à iniciação, né? Iniciação ao alto nível. Certo? Isso. E essa ciência, pessoal, é a biomecânica, certo? Ela tanto vai organizar a questão do estudo do corpo humano, como é que eu vou desenvolver melhor aquela ação mecânica, quanto adequar, né, que seria a parte da ergonomia da biomecânica, adequar o material ao corpo, à estatura, à idade, ao sexo, né? Então essa é uma ciência que é ligada à educação física. Galera aí que acha que a educação física é só bola, isso daqui é muita matemática, muita física para você desenvolver. Como é que a Nike desenvolve seus tênis? Como é que as bolas são feitas, da pênalti? Como é que até mesmo essas cadeiras que nós estamos sentados, elas são adequadas ou não a gente? Tudo isso parte do estudo da biomecânica, que é onde a gente desenvolve dentro da educação física essa parte de adequar o material ao esporte ou adequar o movimento ao esporte dentro do corpo do atleta. Então vamos aqui os jogadores, a gente vai passar o número de jogadores para ser preciso, tá? Vocês sabem onde vocês foram. 5 jogadores em quadro, como a gente já explicou, que é o fixo, o pivô, o goleiro, os 2 alas, tá? E assim, na regra ela fala o seguinte, professor, que você, para ter o início de uma partida, você tem que ter no mínimo 3 jogadores. Então, se tiver 3 jogadores, tem jogo. No outro adversário tem 15 no banco, não tem problema. Se uma equipe tiver com 15 e outro com 3, tem jogo. Contando com o goleiro? Contando com o goleiro. Então, se tiver o goleiro e 2, tem jogo. Certo? Iniciar o jogo. Beleza? Galera, não pode chegar atrasado aí na hora do jogo, viu? Olha aí, vai prejudicar o pessoal, porque dependendo da comissão organizadora, ou a equipe desiste, ou começa com 2 jogadores e goleiro, né? Então assim, a galera que gosta aí de jogar, que quer participar de campeonato, tem que ter atenção a isso. E a gente sabe que um time é formado de pessoas, cada pessoa tem suas dificuldades e tal, e quando eu não trabalho esse senso de união, de responsabilidade, eu posso prejudicar a minha equipe, porque eu não cheguei para jogar e a equipe organizadora vai começar aquela partida. Dentro da regra, ela está coberta e diz, eu posso iniciar sem problema nenhum. Em 2019, estava tendo um jogo, né? Eu fui escalado para um jogo, onde no qual tinha uma equipe com 10 e outra com 3 e estava esperando o jogador chegar. E eu disse, pela regra, se nós levar aqui ao pé da letra, a regra, pode iniciar o jogo. Mas aí vai depender de vocês, a organização, se quer ou não. Mas pela regra, pode. Aí o dono da equipe se sentiu prejudicado. Assim, não vou colocar porque eu só tenho 3. Eu disse, não, mas é regra. Tá? Agora, assim, se a equipe adversária quiser entrar com protesto dentro da regra, eles estão cobertos de razão. Tá certo? Se tiver jogo ou não, é WO. Tá? Caso você não queira entrar em quadra, tudo bem. Então, assim, são coisas que acontecem no dia a dia. Né, de quem é. Então, aqui na regra 3. Pronto. Certo? Não, esse é o nosso primeiro podcast, né? De Zé para Zé. Aqui a gente está debatendo regra. Hoje aqui a gente debateu a primeira, a segunda e a terceira regra de futsal atualizada. Porque, olha, a gente tem que ter o cuidado de não estar querendo trabalhar com a regra anterior. Né? O profissional ele tem que estar se reciclando. Eu sei que é muita coisa, principalmente quem está na escola, onde o sistema educacional ainda não entende a importância do esporte dentro da escola.
destacando o Fundamental 2 e o ensino médio. Já a educação infantil do Fundamental 1 é outra metodologia. Mas nós, profissionais de educação física, no Fundamental 2 e no ensino médio, devemos ensinar um esporte, coisa que infelizmente nós somos podados, né? Vocês veem aí nossa dificuldade dentro da escola. E não é só a nossa escola, são todas as escolas, porque a gente ainda não teve essa consciência, mas se Deus quiser, vamos conseguir. Então espero que vocês tenham gostado e agradecer esse nosso primeiro bate-papo e pedir suas considerações finais aí, Zezinho. Que é isso. Então eu gostaria de finalizar minhas palavras aqui, dizer que aproveitem, né? Então assim, é muito complexo, José, é muito complexo porque você ter um livro desse todinho na sua cabeça não é fácil. Esse aqui é de 2019, né? Com atualizações, porque eu sempre estou atualizando. Eu coloco, tem regras que não mudam, então não tem necessário colocar aqui, não tem necessário colocar aqui, as que mudam. As que vão mudando tem que colocar porque para se atualizar, tá certo? Então, é anual, Zezinho? Então tem congresso anual. Anual, todo ano tem congresso, sempre muda alguma coisa. Nem que seja uma coisinha pequena, mas muda. Por exemplo, arbitragem. Hoje a arbitragem, você vê que no futebol eles anotam. Então trouxeram agora para o futsal. Cartão vermelho para o José Antônio. Então vou lá e vou ter que anotar para o José Antônio. Então coisa que você não via antes, né, dentro do futsal. Então, nem que seja só uma mudança como essa, mas tem que ter esse encontro anual e falar sobre as regras. Então assim, pessoal, espero que vocês estejam gostando, tá? A gente vai explanar mais. Tem pessoas que gostam de estudar profundamente as regras. Então assim, estamos falando aqui superficial, tá? Dessas regras, são 17 regras e que a gente possa se aprofundar de acordo com as dúvidas, né, professor? Do dia a dia que a gente tem. São dúvidas pequenas que infelizmente fazem a diferença no dia a dia do ambiente escolar, numa competição, porque eu digo isso porque os jogos escolares é bem nítido isso, jogos escolares, que é escolar, como falando, né? É para a escola, mas muitas vezes as pessoas não se atualizam com questão de regra, regulamentos, enfim, tem todo esse processo, tá? Eu quero que vocês aproveitem, podem colocar perguntas depois para responder, né, José? Depois a gente vai, no próximo podcast, a gente pode estar respondendo essas perguntas, essas dúvidas que vocês têm, tá? E é isso. Bom, pois pronto, pois pessoal, próxima semana teremos outra aula aqui nessa conversa muito boa com o professor Zezinho, Antônio José, né? Então, deixar um abraço aos meus alunos do Rosa Martins e a todas as pessoas, em especial o Heitor, né? O meu filho, que é goleiro, está aqui junto com o Zezinho na escolinha e nos Meninos da Serra, né? Ele é escolinha municipal também, ele faz parte hoje, claro, né? E eles aproveitam, tá? Porque regra não adianta você só. Eu acho que todo jogador de futebol, todo treinador de futebol, futsal, ele tem que entender regras também, né? Não para questionar uma arbitragem, para bater de frente, mas sim pelo entendimento e dizer, poxa, você fez uma coisa que foi errada. O jogador, né? Eu fiz eu entrei e eu tenho que saber por que eu entrei e tomei amarelo errado, né? Então são essas coisas que a gente está trazendo, né, para o dia a dia, e eu tive essa preocupação enquanto acadêmico de educação física lá em Sobral e me aprofundar, porque eu gosto muito do futebol e futsal, então eu me aprofundei também no futsal, justamente para me trazer não só para essa parte de profissional da arbitragem, mas também para o dia a dia me ajudar ali como técnico, como professor e tudo mais. Então vamos deixar aqui um abraço a todos os educadores físicos, em especial a galera do CCS lá em Sobral, que também sou egresso de lá, e até a próxima semana com essa nossa aula. Abração a todos, pessoal. Obrigado. Obrigado.